Salve, salve, universo narrado, beleza pessoal? Sejam bem-vindos aqui, mais um vídeo de desafio de física. A gente vai resolver uma questão linda aqui, o último desafio que eu soltei lá no Instagram. Se você não tá ligado, @universo narrado, segue a gente lá que eu tô soltando os desafios lá. A gente vai calcular aqui, quando abandonar um pêndulo do repouso na horizontal, que tipo de curva a extremidade do seu vetor de aceleração descreve. Vou apresentar para vocês um diagrama aqui, velho, que num único diagrama, numa única equação, a gente vai ter toda a dinâmica do pêndulo simples. Então senta aí e chega mais. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Aprime EAD. Eu queria apresentar para você o curso de treinamento completo em AutoCAD. Dominar o AutoCAD é uma ferramenta essencial para profissionais como engenheiros mecânicos, civis, arquitetos, entre outros. Por isso, esse é um curso que começa do zero e vai até o nível avançado, um ótimo jeito de você aproveitar o seu tempo e se preparar para o mercado, caso você pretenda em breve estudar engenharia ou já seja um estudante em formação. O curso não tem mensalidade, é um valor único e comprando agora você tem acesso garantido por 4 anos com acesso irrestrito a todas as atualizações do curso. Fique um passo à frente do mercado. Na descrição tem um link em que você ganha um desconto especial por ter vindo pelo nosso canal. Pessoal, então se liga aí, presta atenção. Vamos resolver a questão. Então tá aqui, peguei meu pêndulo, vou chamando de L o comprimento do fio, abandonei ele do repouso. Então tem uma massinha M ali na extremidade, abandonado do repouso. A gente quer estudar a dinâmica desse cara aí. Como é que a aceleração varia ao longo do movimento dele. Então presta atenção, a gente vai utilizar aqui coordenadas cartesianas, costuma ser mais simples as coisas em coordenadas cartesianas. E vamos ver o que vai acontecer com esse cara depois que ele se movimenta um pouco. Então, por exemplo, vamos deixar esse pêndulo aqui se deslocar de um certo ângulo aqui, ó. Então ele vai parar mais ou menos aqui assim, ó. Beleza, então tá aqui a nossa massa. Beleza? Tá. A gente sabe que a velocidade dela tá sempre tangente à trajetória, então nesse instante ela tem uma velocidade que tá aqui assim, não é isso? Então isso aqui seria a velocidade dela, mas eu vou tirar aqui só para não ficar muito poluído o desenho e a gente conseguir estudar só as acelerações, né, que estão envolvidas aí. Bom, o que você sabe? A gente costuma quebrar em dois tipos de aceleração quando a gente vai estudar o movimento de um cara. A componente tangencial e a componente centrípeta. A componente tangencial é aquela que tem a ver com a variação do módulo do vetor velocidade. E a componente centrípeta é aquela que tem a ver com a variação da direção do vetor velocidade. Faz o cara fazer curva, lembra disso? Beleza, então o que a gente vai ter aqui, velho, é uma componente centrípeta de aceleração. Aponta para o centro, então tá aqui, ó, a aceleração centrípeta. E eu tenho uma componente tangencial de aceleração, que é tangente à circunferência. Então tá aqui, ó. Isso aqui seria a aceleração tangencial. Beleza, é isso que a gente tem. Vamos dizer que esse cara aqui, ele andou um certo ângulo aqui, ó, a partir da vertical, um certo ângulo, sei lá, φ. Beleza? Para localizar a trajetória dele. Então vamos tentar escrever quem que é esse cara em função do φ, e aí a gente quebra e acha quem que é o AX, quem que é o AY. Aceleração no eixo X, aceleração no eixo Y, pode ser? E aí a gente vê num plano cartesiano XY como é que essas componentes se comportam. Então tá, então nosso raciocínio vai ser mais ou menos esse. Então eu vou pegar e vou decompor aqui, ó, na horizontal em X e na vertical aqui, ó, Y, essas componentes de aceleração. X e Y, né? Escrever o Y lá em cima. Beleza, é isso que a gente quer fazer. Mas antes, quanto que vale o AC e quanto que vale o AT, né? A gente precisa calcular essas duas coisas. Então, vou separar aqui e vamos fazer essa conta. Se eu quiser achar a componente tangencial de aceleração, é só eu achar a resultante das forças que atuam nessa direção. Então, presta atenção, ó. Então, vamos dividir as duas partes aqui. Para a aceleração tangencial, carece a gente fazer o seguinte. Carece a gente analisar as forças que estão atuando na partícula, que são essencialmente duas. Então, quando eu pego o pêndulo aqui, qualquer posição que ele esteja, são duas as forças que atuam nele. Existe uma tração, não é isso? O fio tracionado, então tem uma tração aqui. Lembra aí que a gente está utilizando aqui, ó, esse ângulozinho como sendo o φ, né? E existe também o peso desse camarada. Então, tá aqui, ó, mg. Beleza, essa aí é a dinâmica das forças desse camarada aqui, ó, ao longo do movimento dele. Beleza? Tá, vamos lá. Se eu quero saber qual que é a aceleração tangencial, a aceleração nesse eixo, eu tenho que achar a resultante das forças nesse eixo. Então, eu teria que decompor esse movimento em dois eixos perpendiculares. Um deles é o eixo que passa pelo centro da trajetória, ou seja, o eixo que contém o fio, e o outro eixo seria o eixo que é perpendicular a ele.
Então seria um negócio mais ou menos assim, ó. Então beleza, é o eixo tangencial. Então esses dois eixos aqui, ó, são perpendiculares. Beleza? Tá, vamos decompor esse cara aí. O que você sabe? Olha só. Esse ângulo vale φ, vamos pegar, vamos chamar de verdinho aqui, ó. Esse ângulo que é o complemento do φ. Então aqui é 90 menos φ. Bom, mas aqui, olha só, isso aqui é vertical, vertical e a direção do fio. Então eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Então ângulos correspondentes. Aqui também vale φ. Então, peraí, mas se essas duas retas pontilhadas de amarelo têm que ser perpendiculares, se aqui é 90 menos φ, então aqui tem que ser o complemento dele, só pode ser o nosso ângulo φ. Então eu estou vendo que esse peso ele vai ter duas componentes nesses eixos, né? Ele vai ter uma componente aqui, que seria a componente tangencial, e uma componente aqui. Bom, essa componente aqui, ela não nos interessa muito, porque ela vai ter a ver com a resultante centrípeta, portanto ela vai ter a ver com a aceleração centrípeta. A componente que a gente está interessado mesmo é essa componente aqui, ó. Essa aqui que interessa. Que vai valer quanto? Ela vai valer mg vezes o cosseno de φ, a componente adjacente ao ângulo φ. Então vamos escrever aqui, ó, essa componente vale mg cosseno φ. Beleza, aí o que você escreve? Escreve a equação de movimento, equação fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, F igual a ma. Então a gente vai escrever que a força resultante na direção tangencial tem que ser igual a massa vezes a aceleração tangencial, F igual a ma. Então as forças na direção tangencial são responsáveis pela aceleração tangencial. As forças na direção centrípeta têm a ver com a aceleração centrípeta. Tranquilo? Mas que força que é essa? Bom, a única força que sobrou na direção tangente é o mg cosseno φ. Então pega e substitui. Esse cara aqui é simplesmente o mg cosseno de φ. Ou seja, a massa simplifica. Opa, aqui ó. A massa simplificou, a gravidade não, hein? Massa simplifica. E a aceleração tangencial, então, ficou sendo g cosseno de φ. Anota isso. Então, aqui ó. A aceleração tangencial vale g cosseno de φ. Vê se faz sentido isso aqui para vocês. Então, é um movimento meio complicado de você estudar na real, né? Em termos cinemáticos. Porque a aceleração está mudando o tempo inteiro. Não é um movimento uniformemente variado. A aceleração vai variando ao longo da trajetória. Inclusive, vê se faz sentido essa expressão. Quando o camarada está lá em cima, com que aceleração você acha que ele cai? Lembra que a gravidade está aqui, ó. A gravidade vertical para baixo. Bom, quando ele está aqui, ele começa a cair. É tipo uma queda livre. Então, a aceleração, teoricamente, inicialmente, tem que ser g. Vamos ver. Quando o φ vale 0, cosseno de 0 dá 1. Então a aceleração tangencial é igual à gravidade. Mas à medida que esse cara vai caindo, o φ vai aumentando. À medida que o ângulo aumenta, o cosseno diminui no primeiro quadrante e a aceleração vai diminuindo. Tanto é na real que quando o φ vale 90 graus, o que significa o φ valer 90 graus? Significa que nosso camarada vai estar aqui, ó. Quando o nosso camarada está aqui no ponto mais baixo da trajetória dele, quanto que vale a aceleração tangencial? Para pensar, a gravidade é vertical. A velocidade do cara nesse instante aqui é horizontal. Então, aqui ó, a velocidade dele está aqui. Então, essa gravidade aqui, a aceleração não está afetando essa velocidade que é horizontal. O princípio da independência dos movimentos, Galileu Galilei, movimentos em direções perpendiculares são independentes. Então, o que a gente espera é que quando φ for 90 graus, a aceleração tangencial seja 0. Eu só tenho aceleração centrípeta na direção do centro. A gravidade está alinhada com a direção do fio. Faz sentido? Vamos ver, φ igual a 90, cosseno de 90 é 0, a aceleração tangencial é 0. Beleza, então dá para a gente esperar esse tipo de expressão só para a gente discutir um pouquinho a física dela. Fechou? Então, com esse diagrama, eu obtenho a aceleração tangencial em qualquer posição localizada pelo ângulo φ. Vamos fazer uma coisa para a aceleração centrípeta, beleza? Então, olha só, o que a gente sabe? A aceleração centrípeta, ela é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Dá pra gente provar isso, né? Uma expressão matemática para aceleração centrípeta é V2 sobre R. Beleza, o R no caso aqui é o L, é o próprio tamanho do fio, concorda? Então aqui, ó, vamos substituir o R para a gente é o L. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma expressão para o quadrado da velocidade em qualquer ponto, em função do ângulo φ. Beleza, então vamos descobrir. E a gente pode fazer, o que envolve V quadrado? Energia cinética. Eu posso falar que, como eu só tenho forças conservativas atuando, quer dizer, a tração não é conservativa, né? Mas não tem problema, porque essa tração aqui no fio, ela é o tempo inteiro perpendicular à velocidade. Então não realiza trabalho, lembra disso? Uma força que é sempre perpendicular à velocidade, força magnética,
não realiza trabalho. Então não tem problema não, então quem realiza trabalho aqui é só o peso, como é conservativo, a energia mecânica conserva. Então eu posso falar que esse camarada aqui, ele ganhou energia cinética, meio de mv2, justamente por esse tanto que ele perdeu de energia potencial. Então ele estava a uma certa altura com velocidade zero, não tinha energia cinética, tinha só potencial, mgh. Aí ele caiu de um certo tanto, adquiriu velocidade, ganhou de energia cinética aquilo que ele perdeu de energia potencial. Então eu vou falar isso, ó. Vamos destacar aqui então, ó, quem que seria o nosso H? O nosso H seria esse cara aqui, né? É o desnível entre a posição inicial e a posição que eu estou estudando aqui agora, ó. Então esse chama de ΔH, a diferença, né, de altura. Então eu posso falar aqui a energia cinética que ele ganhou, meio de mv2, a energia cinética que ele tem aqui. Isso aqui adveio da energia potencial que ele tinha lá em cima. E o desnível entre esses dois pontos é o ΔH. Tranquilo ou não? Beleza, de novo a massa some aí. Então aqui, ó. Massa sumiu. Posso jogar esse 2 multiplicando. Preciso de uma expressão para o ΔH. Como que eu acho uma expressão para o ΔH? Bom, você pode perceber que isso aqui é φ. Aqui é um ângulo alterno interno. Então aqui também vale φ. Então basta usar uma trigonometriazinha de boa aqui dentro, ó. Seno de φ igual a ΔH, cateto oposto, sobre L. Então esse ΔH pra gente vai ser L seno de φ. Beleza? Monta bonitinho aqui, ó. Mas é só jogar um seno dentro desse triângulo retângulo. Beleza? L seno φ. Então fechou. Então eu tenho que a minha velocidade ao quadrado é igual a 2GL seno φ. 2GL seno φ. Só que a gente quer a expressão para a aceleração centrípeta, ela é exatamente o v ao quadrado dividido pelo L, que é o raio. Então passa esse L aqui dividindo, v quadrado dividido por L vai dar 2G seno φ. Beleza. Então isso aqui é 2G seno φ. Então tá aí, ó, eu já tenho para qualquer posição da partícula ali, ao longo da trajetória, localizada pelo ângulo φ, eu tenho quanto que vale a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Escrevendo isso em coordenadas cartesianas x e y, então eu quero pegar e decompor qual que é a aceleração em x e qual que é a aceleração em y. Vamos fazer isso então. Vamos só achar esse ângulo φ aqui, ó. Então aqui vale φ, aqui tem que ser 90 menos φ, então aqui assim, ó, tem que ser o tal do φ. Beleza, então vamos lá. Então vamos equacionar. Na direção x, quanto que vale essa aceleração? Então a x, componente horizontal da aceleração. Vê se você concorda comigo. Ela vai ser eu pegar essa componente aqui da tangencial com essa aqui da centrípeta. Então eu vou pegar AC cosseno de φ, que é essa componente. Então aqui, ó, AC cosseno de φ, e vou somar com essa componente da tangencial, que é AC vezes seno de φ, componente oposta ao ângulo. AT, desculpa. AT vezes seno de φ. Concorda ou não? Faz sentido? Beleza. Daqui a pouco a gente abre essa expressão aí, ó. Vamos lá, vou colocar aqui agora para o y. Para o y a gente pode escrever o seguinte: a aceleração vertical, AY, ela vai ser AC vezes seno de φ, que é essa componente da centrípeta, menos essa componente tangencial. Aqui esses vetores estão sendo subtraídos, né? Um está para cima e outro está para baixo. Então a soma vetorial é uma subtração algébrica. Então vamos lá. AC seno φ, AC seno φ menos AT cosseno φ, não é? AT cosseno φ é esse cara aqui. Visualizou? Eu não decompus ali só para não ficar muito bagunçado o desenho, mas tá posto aí. Então tá, então substitui as expressões. Olha aqui, ó. AC cosseno φ. AC cosseno φ vai dar 2G seno φ cosseno φ. Então esse termo aqui, ó, vamos colocar aqui em cima pequenininho. Então isso aqui vai dar 2G seno φ cosseno φ. Mais AT seno φ. AT seno φ é G cosseno φ seno φ. Isso aqui é G cosseno vezes seno. Então eu vou ter 2G seno cosseno mais G seno cosseno, 3, né? 3 vezes a coisa. Então eu vou ter que a aceleração em x vale 3 vezes G seno cosseno. Tranquilo ou não? Por que eu escrevi desse jeito assim? Deixei esse buraco, né? Bom, já apareceu uma coisa interessante aqui, né? Seno φ, cosseno φ. Vamos fazer o seguinte: multiplica essa expressão por 2 em cima e embaixo. Se você for lembrar da trigonometria, o que é isso? 2 seno cosseno. Isso é o seno do dobro do ângulo, não é isso? Arco metade, arco dobro, tranquilo ou não? Então eu posso juntar esses caras aqui, ó. 2
seno φ, cosseno φ, tudo isso vai virar o seno de 2φ. E aí vai sobrar o quê? 3 meios de g. 3 meios de g, seno de 2φ. Pode ser? Então vamos escrever desse jeito então. Então eu já vou reescrever. 3 meios de g, seno de 2φ. Então do jeito mais compacto possível está aqui, ó. A aceleração no eixo x vale isso. Guarda essa expressão aí, velho. Beleza. Vamos desenvolver um pouquinho também aqui para a aceleração vertical aqui agora. Então é AC seno φ, isso aqui vezes 2g seno quadrado. Então esse AY vai dar 2g seno quadrado menos AT cosseno. AT cosseno é g cosseno quadrado. G cosseno quadrado. Pode ser? Para a gente tentar escrever tudo no mesmo pé, esse cosseno ao quadrado, posso falar que é 1 menos seno ao quadrado. Relação fundamental. Então, no lugar de cosseno ao quadrado, escreve aqui, ó. 1 menos seno ao quadrado. Beleza, como é que vai ficar isso aí, então? Então, eu vou ter 2g seno ao quadrado menos g, menos com menos, mais seno ao quadrado. Então, é 2g seno ao quadrado mais g seno ao quadrado é 3g seno ao quadrado. Então, essa aceleração AY, ela é 3g seno ao quadrado menos g. Esse menos g veio isso aqui, menos g vezes 1. Beleza. Para a gente tentar escrever de um jeito parecido, em função do arco dobro, para a gente conseguir enxergar o que esse AX e esse AY representam, que tipo de curva que eles descrevem, vamos escrever isso aqui em função do dobro do ângulo, arco metade. Então eu vou usar uma expressão aqui, ó, matemática, que é o seguinte: o seno ao quadrado de um ângulo, isso é 1 menos o cosseno do dobro do ângulo dividido por 2, não é isso? Trigonometria, arco metade. Beleza. Então, se eu colocar isso aqui, no lugar de seno ao quadrado, eu colocar aquela expressão inteira, como é que fica a minha conta? Vamos tirar esse menos g aqui, ó. No lugar do seno ao quadrado, a gente vai mandar o quê? 1 menos cosseno de 2φ. Tudo isso dividido por 2. Então, eu posso simplesmente colocar esse 2 aqui fora. Tranquilo ou não? Então, aqui, ó. Ficou assim nossa expressão. E menos g, que menos g que é esse? É o menos g que estava ali, né? Então, eu transformei o seno ao quadrado aqui, utilizando aquela expressão, e tinha um menos g lá fora. Beleza, então agora morreu. Olha só como é que vai ficar. 3 meios de g menos g. Não é isso? E eu vou ter também aqui 3 meios de g vezes menos o cosseno de φ. Pode ser? Então vai ficar assim minha conta, ó. Se eu quiser escrever de um jeito mais legal, posso escrever da seguinte forma. Presta atenção. Então eu tenho 3 meios de g menos g, que é 2g sobre 2. Então vai dar meio de g. Meio de g desse lado, subtrai isso dos dois lados, então vai aparecer um menos meio de g do lado de cá. Isso tem que ser igual ao que sobrou aqui, 3 meios de g, cosseno de 2φ, negativo. Menos 3 meios de g, cosseno de 2φ. Massa, cara, ó, vou escrever assim, ó. Beleza. Guarda essa expressão aqui então, ó. Então, velho, beleza, a gente fez umas continhas, brincou um pouquinho com os números aí. Eu achei uma expressão que me dá a componente horizontal da aceleração para qualquer ângulo φ e a componente vertical, é o AY, né? Então, você pluga um φ aqui, joga um φ aqui, ele te fala qual que é o AX, te fala qual que é o AY. Por que eu escrevi desse jeito? Bom, a gente quer estudar que tipo de curva que isso descreve, que tipo de curva que o vetor aceleração resultante escreve. Eu quebrei em x e em y porque a gente está acostumado a mexer com coordenadas cartesianas, né, horizontal e vertical. Agora, analisa essa expressão, cara. Que tipo de equação é isso aqui? Então, vamos colocar até aqui embaixo mesmo, ó. Se você tem uma equação que é assim, velho. X igual a R seno de θ. E y igual a R cosseno θ, isso aqui são as equações paramétricas de uma circunferência, né? Eleva ao quadrado e soma os dois caras. X quadrado mais y quadrado, R quadrado seno quadrado, mais R quadrado cosseno ao quadrado. Coloco o R ao quadrado em evidência, seno quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então isso aqui, ó, é x quadrado mais y quadrado igual a R ao quadrado. Então isso aqui são as equações paramétricas de uma circunferência de raio R. Vê se o que a gente tem aqui não é isso. AX, no lugar de x, que é posição, imagina um AX, que é a aceleração horizontal, né? Aqui é a posição horizontal, aqui é a componente horizontal da aceleração. Então, x é alguma coisa, é 3 meios de g, né, pessoal? Faltou um g aqui, né?
Então aqui, ó, 3 meios de G, 2G sendo φ, mais G cosseno φ, beleza. 3 meios de G, aqui tem um G, aqui tem um G, beleza. Então aqui, ó, x é R, o R seria 3 meios, seno de alguma coisa, beleza. E aqui é o Y, então o Y menos alguma paradinha é igual a R, 3 meios de G, cosseno de alguma coisa. Você fala, tem um menos aqui, né? Não, mas o menos não faz diferença aqui para construir a equação de circunferência, porque como a gente vai levar ao quadrado, tanto faz, né? Então, R cosseno de θ ao quadrado ou menos R cosseno de θ ao quadrado, vai aparecer a relação fundamental do mesmo jeito, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Ah, velho, então isso aqui são as equações paramétricas de uma circunferência. Sim, que circunferência que seria essa? Aí lembra, né, como é que é a equação geral de uma circunferência? Isso aqui é a equação de uma circunferência com centro na origem, beleza ou não? Se o centro estiver deslocado, a equação fica assim, ó. Então, a equação reduzida, né, para uma circunferência mais genérica seria x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado. Isso é igual a r ao quadrado, beleza? O que a gente tem aqui é isso. Ax menos zero, então o centro da circunferência está em x igual a zero, beleza ou não? E eu tenho aqui AY menos meio de G. Ah, então esse menos meio de G está me representando a coordenada do centro dessa circunferência. Se eu quiser escrever, então, em termos dessas coordenadas, vou colocar aqui embaixo, então, utilizando essa notação, a equação da trajetória desse negócio aqui, ó. Então, seria assim, ó. Vamos lá. Então, juntando essas informações todas, eu posso escrever a seguinte equação, que AX mais AY menos meio de G, beleza? AX quadrado, né, mais AY menos meio de G quadrado. Isso tem que ser igual a 3 meios de G ao quadrado. Da onde que vem isso aqui? Eleve esse cara ao quadrado dos dois lados. Eleve esse cara ao quadrado dos dois lados. O membro direito, 3 meios de G quadrado, seno quadrado. 3 meios de G quadrado, cosseno ao quadrado. Seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Sobrou só esse cara. Somando os membros esquerdos, pum, tá aqui. É ou não é a equação de circunferência? X quadrado mais y menos alguma coisa ao quadrado é igual a equação de uma circunferência. No lugar de x aqui, então, ó, coloca AX. Se você preferir, no lugar de y, AY. Então, ao invés das coordenadas serem x e y, é AX e AY. Os valores, né, da aceleração horizontal e aceleração vertical. Então, isso aqui, de fato, é uma circunferência cujo raio vale 3 meios de G, 1,5 G, né? Então, aqui, ó. O raio é 3 meios de G e o centro dela está em x igual a 0, y igual a meio de G. Beleza? Ah, então olha que louco. Então acabamos de concluir bonitinho como é que se comporta esse vetor aceleração. Em qualquer ponto, eu sei que ele descreve uma circunferência num plano cartesiano ali, né? Centrada aqui. Beleza? É o que a gente vai construir aqui agora, e cujo raio vale isso, 3 meios de G. Então, por exemplo, olha só, está desenhado aqui, tem um plano XY, no caso AX e AY, beleza. A extremidade do vetor aceleração, a cabeça dele vai descrever uma circunferência cujo centro está em x igual a 0 e y igual a meio de G. Então, isso aqui é meio de G, beleza? Meio de G, então esse aí seria o centro. Então, esse vetor vai descrever uma circunferência, né, cujo centro está aqui e que vai caminhando aqui. Vamos ver se faz sentido. Então, por exemplo, quem seria, inclusive, se você quiser visualizar, né, quem seria esse 2φ que aparece aqui? Então, vamos lá, vamos ver se faz sentido isso aqui, ó. O que você sabe, velho? A aceleração aqui, ó, inicialmente, no instante inicial, ela tá aqui, ó. Ela tem que valer G. Vê se você concorda. Aliás, a minha origem está aqui embaixo, né? Se minha origem está aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui é o centro da circunferência. Cuidado para você não confundir, né? A origem do seu plano cartesiano, a origem do seu plano cartesiano está aqui. Aquele ponto é o centro da circunferência. Quanto tem que valer isso aqui, meu velho? Isso aqui tem que valer menos G. Lá em cima a gente vai ver que isso aqui vai valer 2G, né? Aquele vetor lá. Mas vamos lá, presta atenção. Vê se faz sentido isso aqui para você. Inicialmente, aí eu vou te contar aqui, vou desenhar um outro cara genérico e a gente faz uma discussão aqui, ó. Então, vamos pegar um cara que está aqui assim, ó. Beleza. Então, aqui, ó, nesse ponto. Vou te contar que o 2φ, o ângulo que aparece ali, é esse ângulo aqui, ó. Você vai ver que já que é ele mesmo. Então, aqui, ó. Pega uma aceleração qualquer. Aí, aqui embaixo, x, você vai ter a componente horizontal da aceleração e aqui
projetando aqui, você vai ter a componente vertical dela. Vou pegar esse ângulo aqui, ó, vou chamar ele de 2φ. Beleza, vamos lá. Inicialmente, o que você sabe? O seu φ tem que valer quanto? O seu φ vale 0. Né? Quando começa o movimento, φ igual a 0. Se o φ vale 0, a 2φ também vale 0. Então, na verdade, esse ângulo, se eu deito essa reta pontilhada, você está lá embaixo. Ah, verdade. Então, meu vetor sempre sai daqui da origem e vai para a extremidade da circunferência. À medida que o cara começa a movimentar, então, a gente vê que esse vetor vai girar nesse sentido aqui. E ele vai me dar em qualquer ponto para onde que aponta a aceleração resultante do cara. Presta atenção, então o que você sabe? Você sabe que, beleza, em φ igual a 0, quanto tem que valer essa aceleração? Em φ igual a 0 a gente consegue calcular. Seno de 0 é 0, não tem AX, beleza? E se a gente jogar aqui, cosseno de 2φ dá 1. Então eu vou ter menos 3 meios de G mais meio de G. Então menos 3 meios mais meio é menos G. Ah, então realmente aqui, velho, ó, menos G que vale isso aqui. Então, inicialmente, é o que a gente conversou. A aceleração, ela é só vertical e vale G para baixo. Pode ser ou não. Por que apareceu um menos G? Porque o eixo está crescendo para cima, né? Olha que massa. Beleza, vamos pegar um outro ponto que a gente conhece aqui. Vamos pegar, por exemplo, quando o φ vale 90 graus. O que significa o φ vale 90 graus? Que a gente está aqui embaixo, no ponto mais baixo. O que é de se esperar agora? É de se esperar que aqui em φ igual a 90, o AX vale 0 e eu só tenho o quê? A Y esteja no ponto mais alto. Então, vamos lá. Se o φ vale 90, 2φ vale 180. Então, se eu vou abrir 180 graus, significa que eu abri e fui para lá em cima. Pô, realmente, a gente está lá em cima. E quanto que vale o valor da aceleração? O valor da aceleração é, se o φ vale 90, 2φ é 180. Eu abri tudo e estou lá em cima. 2φ é 180, sendo 180, 0. Então, o AX vale 0, como a gente esperava. Aqui, ó, no ponto mais baixo, não tem aceleração horizontal, só vertical. Beleza ou não? E o AY vale quanto nesse ponto aí? Vamos ver. O AY vale aqui, né? Φ é 90, que a gente falou, né? O ponto mais baixo. Então, 2φ 180, cosseno de 180 é menos 1. Então, com esse menos matou, vai ficar 3 meios de G. 3 meios de G mais meio de G. 4 meios de G, que é 2G. Ah, então a aceleração vale 2G lá para cima. Então, aqui, ó, a coordenada disso aqui é 2G. E o vetor aceleração, lembra que ele sai sempre daqui, aqui é a origem dele, e a extremidade vai parar lá na circunferência. Então, aqui, ó. Então, olha que massa, velho. Tá aí, ó. A aceleração do cara, em qualquer instante de tempo, o vetor aceleração vai morar nessa circunferência. Circunferência cujo centro está ali, x é igual a 0, y é igual a meio de g. Em qualquer instante, toda a dinâmica desse pêndulo fica caracterizada por esse diagrama. Qualquer instante de tempo, você joga o φ que você quiser e ele vai te falar aonde que está a aceleração do cara. Então, nesse movimento é isso que está rolando. Bom, galera, então a brincadeira é mais ou menos essa aqui. Espero que vocês consigam visualizar que toda a dinâmica do pêndulo a gente consegue extrair a partir desse diagrama. Como é que é a aceleração em cada instante. Então, a resposta lá é que o vetor aceleração descreve uma circunferência no sentido anti-horário aqui, né, para esse movimento nosso, para essa escolha de φ também, né, com o centro aqui e cujo raio vale, tá aqui, 3 meios de G, né, então aqui, ó, G mais meio de G, 3 meios de G. Tranquilo? Então, por exemplo, a gente pode ver que, de fato, aquilo ali descreve todo o movimento do pêndulo, né. Se eu pegar uma oscilação completa, desprezando efeitos dissipativos e tal, a bolinha sai daqui e vem parar aqui, né, isso chega ali com velocidade 0. Então, o meu ângulo φ, ele varreu 180 graus. Então, meu ângulo 2φ aqui, ele vai ter varrido 2 vezes 180, 360. Então, ele vai ter dado uma volta completa. Então, essa aqui é a brincadeira. O vetor aceleração desse cara, a aceleração total, né, resultante ao longo desse movimento, começa aqui e quando esse cara completa uma oscilação completa, sai dali e vai parar no outro ponto, quando ele varre, então, 180 graus, esse vetor aqui varreu 360, descrevendo em qualquer ponto que eu pegar ali, qual que é o vetor aceleração. Então, em qualquer instante, escolhe um ângulo 2φ, pum, esse vetor aqui, ó, vai te dar o vetor que vai da origem, sai da origem e vai até a circunferência, vai te falar qual que é a aceleração do cara. Então, nesse diagrama eu tenho aceleração em qualquer instante, só se escolher um ângulo φ. Faz sentido? Demorou? Curtiram a questão? Pessoal, então é isso, hein? Ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras aí. Foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Não deixe de se inscrever aí no canal, ativar as notificações caso você tenha curtido esse vídeo para ficar por dentro sempre do que a gente produz por aqui. Obrigado pela atenção, bons estudos a todos e até mais.